Olá! Quando nós vamos fazer o planejamento de um trekking, uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é a alimentação. Eu sou o Pedro Lacaz Amaral do Gear Tips e vou falar para você nessa palestra sobre cozinha outdoor. Quando a gente fala de cozinha outdoor e de todo o planejamento de uma expedição, principalmente na parte de comida, a gente tem que levar em consideração três partes. Primeiro, o tipo de fogareiro e combustível que a gente vai utilizar. Segundo, o tipo de equipamento, panela, pratos, acessórios e etc. que a gente vai utilizar e a comida que a gente vai levar. E por que é tão importante que a gente pense e planeje isso direitinho? Porque a gente vai ter tipos de equipamentos diferentes, fogareiro, panela e até comida, para diferentes atividades. Então isso faz parte do planejamento, eu definir, primeiro, quantas pessoas eu vou, segundo, para onde eu vou, para saber até que tipo de combustível é o mais adequado ou que tipo de fogareiro é o mais adequado e que comida eu vou utilizar. Bom, essa palestra eu vou dividir aqui em três partes e vou falar um pouco dessas três situações diferentes. Primeiro a gente vai falar sobre os fogareiros, depois a gente vai falar um pouco sobre as panelas e acessórios e depois um pouquinho sobre comida. Bom, falando aqui de fogareiro, a gente tem aqui vários tipos na mesa. Eu vou explicar um pouquinho o conceito de cada um e para que ele se aplicaria, é claro que todos para fazer a comida, mas em que situação a gente vai utilizar cada um. E vamos começar aqui classificando em tipos de combustível. Aqui a gente vai ter basicamente fogareiros que vão utilizar combustível sólido, combustível líquido e combustível gasoso. E um que é bem diferente de todos, que é esse aqui, que é por onde eu vou começar, que é um fogareiro químico. Esse tipo de fogareiro é mais utilizado pelas Forças Armadas. De uma forma geral, os militares americanos, principalmente, vão usar muito esse tipo de fogareiro. Isso aqui é um fogareiro individual, para uso de uma só pessoa e é descartável, que aí é um grande problema dele, é justamente a geração de lixo que ele vai acarretar. Mas vale a pena a gente mostrar aqui para entender que existem tipos diferentes de fogareiro. Isso aqui, basicamente, é uma bolsa plástica, e a gente tem duas partes nesse fogareiro. Primeiro é esse elemento aqui, que é o elemento de aquecimento que eles chamam, que aqui dentro tem um sachê, parece um grande saco de chá, daqueles saquinhos de chá, mas é grandão. E quando você abre e coloca dentro desse outro saco aqui de plástico, você vai colocar água junto e a água em contato com esse material aqui dentro, ela vai gerar uma reação exotérmica, que vai gerar calor. Então, como é que funciona? Basicamente, eu vou levar sempre uma bolsa dessa aqui, alguns fogareiros químicos e geralmente a comida a ser utilizada com esse tipo de fogareiro é a comida termoprocessada. Ela vem já numas embalagens prontas para apenas aquecer. O que a gente vai fazer aqui, basicamente, é aquecer em banho-maria. Então, como é que é o funcionamento? Eu vou abrir um desses sachês, coloco aqui dentro, né, aqui eu estou obviamente simulando, vou colocar ele inteiro aqui dentro. Vou colocar ele aqui dentro, vou encher de água até a linha indicada aqui na própria embalagem, aqui nesse próprio saquinho, então você tem essa linha aqui pontilhada, vou encher de água até ali. No momento que eu coloquei a água, já vai ter o início da reação exotérmica, então já vou colocar rapidamente também o meu sachê de comida, né, o bolsinho ali com a comida, ou arroz, ou acompanhamento. Geralmente eles trabalham com um prato principal e um acompanhamento, estou falando das Forças Armadas, né? Então você coloca aqui dentro os dois, fecha com esse sistema de zip, aqui é o zip zipa tudo, e quando a reação começa, ela vai ferver a água rapidamente, vai levar próximo à fervura e vai gerar vapor. Então aqui a gente tem uma basezinha para ela ficar em pé, então isso aqui vai expandir com a pressão aqui dentro e a gente tem esse orifício aqui justamente que vai funcionar como uma válvula de alívio de pressão, porque como vai ter vapor d'água sendo gerado aqui dentro, se ele não tiver por onde sair, isso aqui vai estourar, explodir no sentido de abrir, né? Não vai fazer uma explosão com fogo nem nada, mas vai explodir nesse sentido de abrir a embalagem. Então, para evitar que isso aconteça, tem esse orifício aqui que é uma válvula de alívio de pressão. Então você vai deixar a sua comida aqui por um determinado tempo, 5, 10 minutos, para aquecer em banho-maria, porque a água está quente, e aí você vai comer a sua comida. Tá? Então esse aqui é um tipo de fogareiro muito pouco utilizado pelos civis, é muito mais das Forças Armadas.
e particularmente eu não acho interessante justamente pela quantidade de lixo que ele vai gerar. É claro que tudo aqui vai gerar um pouquinho de lixo eventualmente, ou algum tipo de resíduo, não todos, a gente vai ver aqui que alguns não geram resíduo, pelo menos resíduo sólido, né, vai gerar algum outro material particulado, mas enfim, esse aqui é o fogareiro químico. Bom, seguindo aqui a nossa sequência, o que a gente tem? A gente vai falar dos fogareiros com combustível sólido. Aqui a gente tem esses 3 fogareiros com combustível sólido. O primeiro deles é esse aqui, de uma marca alemã chamada Esbit. Eles desenvolveram esse tipo de fogareiro que usa um combustível sólido. Isso aqui é tipo aqueles bloquinhos para você acender churrasqueira. Tá? É semelhante, ele vem no tamanho certo aqui para você colocar dentro dessa base. Isso aqui é o fogareiro propriamente dito. Você fecha para transportar, tá? Ele fica bem compacto. Na realidade você inclusive coloca até 4 desses combustíveis sólidos aqui dentro, fecha e transporta. Tá? Então qual é a ideia? Você vai abrir, colocar um desses tabletes, tirar da embalagem e colocar um desses tabletes aqui, riscar o fósforo ou o isqueiro, ou enfim, o que você tiver para iniciar fogo. Isso vai começar a pegar fogo e você vai colocar a sua panela aqui em cima. Nas condições aí normais de temperatura e pressão, isso aqui vai durar aproximadamente 12 minutos. E ele leva para ferver mais ou menos meio litro de água aproximadamente 8 minutos. Então é mais do que suficiente para você usar e ferver a água, ferver meio litro de água. Bom, qual é o ponto importante da gente entender? Primeiro, você não tem controle sobre a chama, a intensidade do fogo aqui, né? Obviamente você vai botar alguma barreira contra o vento para não fazer com que a chama fique se mexendo demais ou até que o fogo vá em outra direção, mas você não controla a chama. E segundo ponto é que é para panelas pequenas, ou seja, é muito mais indicado para uma pessoa. Se eu estiver sozinho, é legal eu levar. Se eu estiver em grupo, já não é tão interessante eu levar. E também falando de situações mais extremas, não é o fogareiro ideal para você levar numa alta montanha. Aliás, não é nada recomendado você levar isso aqui para uma situação de alta montanha que não vai ser eficiente. Vai apenas te trazer problema. A ideia é o quê? Você apoiar a panela aqui em cima e ferver a água, cozinhar a água. Como não é para você, de fato, cozinhar por muito tempo, porque senão você vai ter que gastar vários desses tabletes aqui, o objetivo aqui é muito mais ferver a água. Então, a gente também tem que pensar no tipo de comida que eu vou levar. Se eu estou levando esse tipo de fogareiro, é muito melhor eu levar, ou muito mais interessante eu levar comida liofilizada, por exemplo, ou um miojo, ou qualquer macarrãozinho desses, que vai, obviamente, demandar de menos tempo, tem que ser esses pré-cozidos de alguma maneira. Então a gente tem que pensar na comida que vai levar. E de novo, para um grupo pequeno de pessoas, para uma pessoa, no máximo 2 pessoas, um fogareiro desse aqui, tá? Então esse aqui é um dos tipos de fogareiro para combustível sólido. O segundo é esse aqui, que é parecido com esse outro que a gente já vai ver. Esse aqui é também combustível sólido, é o que a gente vai chamar de biomassa. Na realidade são gravetos, pequenos galhos, e que a gente vai colocar para queimar. Ele vai funcionar como um pequeno fogão a lenha. Vou colocar os gravetos aqui, de preferência eu vou levar uma isca ou algo para facilitar o início do fogo, e vou colocar fogo aqui dentro mesmo. E a panela vai aqui em cima. Também tem dificuldades. Primeira dificuldade é você controlar a chama, você não controla a chama num fogareiro desse tipo. Segundo é para pequenos grupos também, um desse tamanho aqui, para 1, 2 pessoas, porque senão o que eu vou precisar é fazer várias panelas, vamos dizer, ou fazer várias vezes a comida. Então é sempre ideal pensar em pequenos grupos. Ele fica super compacto, que ele desmonta todo, fica bem fininho. Agora é importante, você vai precisar ir para um local em que, primeiro, exista disponibilidade desses gravetos. E, obviamente, se estiver chovendo, você vai ter problemas porque os gravetos vão estar molhados. Bom, mas esse aqui é um tipo simples de fogareiro com graveto, combustível sólido. E aí o que eu estava falando de resíduo. Esse aqui não vai deixar resíduo a não ser, obviamente, a fumaça que vai gerar ali. E, de repente, um pouquinho de graveto queimado, etc. Esse aqui vai ter só o resíduo, basicamente, da embalagem plástica, né? Então é bem menos do que, de fato, o fogareiro químico. Bom, mas continuando aqui, esse outro aqui, que eu acho muito legal, apesar de ser mais trambolho para levar, mais pesado, mas esse aqui é da marca BioLite, é muito interessante, porque ele também é para você colocar gravetos, você vai colocar os gravetos aqui em cima, também facilita você usar um iniciador de fogo para
começar mais rápido o fogo. Agora, essa unidade aqui na frente, esse negócio laranja, isso aqui ele tem uma função de gerar energia elétrica em função do calor gerado aqui dentro. Então é uma pequena usina térmica, né, de geração de energia elétrica. Então é bem interessante porque isso aqui tem uma bateria, então você pode carregar o seu celular, carregar de repente uma máquina fotográfica pequena, você consegue usar para geração de energia, e esse próprio dispositivo faz com que o fogo seja mais eficiente, a queima seja mais eficiente, porque ele tem uma espécie de um ventiladorzinho aqui dentro que vai jogar ar. E você regula a intensidade de ar, a quantidade de ar que está sendo gerado. Então, de certa forma, você regula também a intensidade da chama. Então, qual é a ideia? A ideia é você ter uma queima mais limpa. Você vai ter mais entrada do ar, do oxigênio, que é o comburente aqui na nossa equação de geração de fogo, né? Que aí você tem o triângulo, né, do fogo, que é o combustível, o comburente e a fonte de ignição. Então você com mais comburente você consegue uma queima mais perfeita, gerando menos fumaça, menos fuligem e tendo uma chama mais quente. Então ele passa a ser muito mais eficiente do que um fogareiro simples como esse daqui. Ponto negativo dele, obviamente, é o tamanho dele e o peso. Essa unidade ela desmonta e coloca dentro, fica um pouquinho menor, mas mesmo assim tem um certo peso. Mas, por outro lado, como eu disse, para quem não tem tanto problema com peso e gosta de levar muito equipamento eletrônico que precisa ser carregado, pode ser uma boa opção. Bom, então acabamos aqui com os combustíveis sólidos. Agora vamos para os líquidos. Aqui eu estou com dois tipos de fogareiro com combustível líquido. O primeiro deles é a espiriteira. Esse aqui é um fogareiro que utiliza álcool, né? Então isso aqui é a base dele, que é onde você vai apoiar a panela aqui em cima, e isso aqui vai aqui dentro. Tá? Aqui é a espiriteira propriamente dita. Como é que funciona? Você tem aqui dentro, na verdade são duas tampinhas, essa aqui é o que você vai usar enquanto estiver com fogo, e esse aqui é apenas uma tampa para transporte, que é de rosca. E tem inclusive um anel para vedar, para se tiver álcool ainda não derramar nas suas coisas. A ideia é colocar álcool aqui dentro, não é álcool gel, é álcool mesmo, o menos hidratado possível, porque quanto mais hidratado, mais água tem ali dentro e menos eficiente ele vai ser na queima, na geração de calor. Então você vai colocar álcool aqui dentro, riscar o fósforo ou o seu isqueiro e vai gerar uma chama aqui. Então ele tem um sisteminha aqui bem inteligente de geração de chama, vai gerar calor e você vai cozinhar com a sua panela aqui em cima. Essa tampinha ela tem um abafador, né, para você desligar o fogo, você vai abafar o fogo, mas também ele vai regular aqui, você consegue regular a abertura, mais ou menos fogo. Então, você não regula tão bem quanto um fogareiro a gás, isso aqui, mas você tem algum tipo de regulagem. Agora, o ponto negativo também é que você não vai conseguir cozinhar para muitas pessoas. Até pode, só que você não vai conseguir botar uma panela grande aqui para cozinhar para um grupo maior. Não que você não vai conseguir, mas é que a eficiência é muito menor. Então vai levar muito mais tempo para aquecer, para ferver uma quantidade maior de água. Então para cozinhar também é mais indicado para uma pessoa, duas pessoas. É o ideal. Dá para mais? Sim, mas aí você vai levar mais tempo para fazer as coisas. Tá? Então essa aqui é a espiriteira. Vou botar aqui de lado. O segundo fogareiro a combustível líquido que a gente tem aqui é esse modelo daqui. Ele vai usar uma garrafa de combustível como essa, tem tamanhos maiores, menores, esse aqui tem 1 litro, de benzina. Aqui nesse caso tem benzina, mas esse tipo de fogareiro vai usar querosene, benzina, enfim, alguns tipos de combustível líquido. Ele tem uma vantagem porque são combustíveis que você acha na maior parte do mundo por aí. Então, você leva a garrafa vazia, até porque você não pode transportar por aí combustível, mas se for viajar internacional, voo internacional, né, principalmente, mas é um fogareiro que é muito eficiente, é muito utilizado para alta montanha também, pela eficiência dele, porque você tem aqui uma bomba, uma bombinha de pressão, isso aqui vai dentro, você vai pressurizar o líquido aqui dentro, para que ele saia com pressão, na verdade vaporizado aqui para você... Ele vem com pressão, vai ser vaporizado pelo calor que vai ser gerado aqui embaixo e vai sair na forma gasosa e queimar de fato. Então ele vai funcionar muito bem para diversas situações. Esse fogareiro específico aqui, ele também funciona com gás, com esse tipo de bujão de gás. O que você precisa fazer é simplesmente trocar o bico dele ali, o queimador dele,
o bico injetor, na verdade, você trocar para utilizar com combustíveis diferentes. Então ele tem essa versatilidade aí que é bem legal, né? Agora, note que é um fogareiro maior e mais volumoso, mais pesado também. E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz, mas esse fogareiro então é ruim, porque hoje em dia a gente está numa onda de ser mais minimalista, mais leve? Não, a resposta é não, depende para onde você vai primeiro, né? Eu não vou levar uma espiriteira ou um desse aqui para alta montanha, vou levar um desse. Então depende para onde você vai, mas depende também, depende outro ponto, da disponibilidade de combustível, né? Eventualmente é mais fácil você achar esse tipo de combustível, que é gasolina, benzina, querosene, enfim, ele queima muita coisa. Geralmente o pessoal vai usar benzina, que é o mais indicado, mas queima outros combustíveis, e também para a quantidade de pessoas que está no grupo. Vou mostrar um fogareiro a gás agora, que a gente já vai entrar na parte do fogareiro a gás. Esse aqui é o Spark, da Aztec. Deixa eu botar aqui. Esse aqui, ele é super compacto, vocês viram que ele fica aqui por baixo, né? Ele guarda aqui embaixo. Mas olha só, vou abrir aqui, só estabilizar. O que eu quero mostrar aqui é justamente o tamanho do suporte para a panela. Olha só, esse aqui é desse tamanho. Olha o tamanho desse, olha a diferença. Esse aqui é muito melhor. De novo, não, depende. Se eu vou cozinhar para um grupo maior, em que eu vou levar uma panela maior para ser mais eficiente, cozinhar mais rápido para todo mundo, apoiar aqui em cima vai ficar muito instável. Então se torna perigoso um fogareiro desse para um grupo grande, em que eu vou levar uma panela grande, né? Enquanto que esse aqui, ou um tipo de fogareiro que seja grande, ele vai ser muito mais seguro, muito mais indicado para uma panela maior. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso na escolha do nosso equipamento de cozinha, tá? Então esse aqui ele vai rosqueado aqui em cima do bujãozinho de gás. Então esse aqui é o bujão de gás, ou cartucho de gás. Bom, fogareiro assim de cartucho de gás também existem diversos tipos, várias possibilidades, marcas, modelos diferentes. Mas eu vou mostrar um outro que é bem diferente, que é esse aqui. Esse aqui é o Jet Cook da Aztec. Ele já entra na categoria de um fogareiro que é integrado, né? Ele é integrado o fogareiro, o queimador aqui embaixo, com a caneca, com a panela dele, né? Qual é a vantagem disso aqui? A vantagem é justamente você conseguir manipular de uma maneira muito mais segura o conjunto inteiro, né? Então é muito usual em situações, por exemplo, escalada em grandes paredes, que são os big walls. O pessoal, quando vai cozinhar, dá preferência a usar um equipamento desse tipo, que inclusive lá fora tem uns acessórios para pendurar isso, mas porque ele é integral, ou é integrado, né? Então é uma unidade só. Claro que ele solta, mas quando você acopla aqui, ele fica todo junto e bem, enfim, como eu diria, bem resistente, não é a palavra, mas enfim, ele fica bem firme aqui, bem fixo, bem seguro. Bom, então vamos lá. Esse é um modelo de fogareiro, de novo, a gás, só que bem diferente desse aqui. Ele já vem com a panela e o queimador dele aqui, o fogareiro propriamente dito, ele é mais eficiente. Não só o fogareiro por ter uma chama mais focada, mas a panela dele, a caneca dele, também tem um sistema aqui que é de absorção do calor. Na realidade é uma espécie de um radiador, é um trocador térmico, ele vai absorver o calor que iria sair pelas laterais, vamos dizer assim, do fogareiro, da panela, e vai absorver e direcionar para dentro da panela, da caneca. Então a eficiência desse fogareiro também é muito maior do que um sistema desse aqui mais simples, tá? Então o que é melhor nessa eficiência? Você economiza combustível. Duas coisas vão acontecer. Você vai ferver a água mais rápido, e dois, por consequente, você vai economizar em combustível, vai gastar menos combustível. Bom, mas quando a gente vai escolher esse fogareiro, a gente também tem que lembrar que ele tem uma caneca e não é uma panela propriamente dita. Então ele é muito mais usual, ou muito mais fácil utilizá-lo para ferver a água. Então na hora da escolha da comida, é muito melhor que você escolha ou um macarrão de novo, ou comida liofilizada, que eu vou ferver a água e colocar na comida para hidratá-la. Então, se você quiser cozinhar, fazer ovo, fazer uma comida mais sofisticada, vai ser mais difícil. Nada é impossível, mas vai ser bem mais difícil. Então isso mostra pra gente que
Tipos de fogareiro existem vários, tipos de combustível existem vários também. O que eu preciso saber é para onde eu vou, com quantas pessoas eu vou, que tipo de combustível eu posso levar ou vou encontrar com mais abundância lá e que tipo de comida eu vou utilizar. E aí sim eu posso fazer a escolha do meu fogareiro. Ok? Bom, essa primeira parte é sobre fogareiros. Agora eu vou entrar na parte dos acessórios de cozinha propriamente dito. As panelas, pratos, talheres, etc. Vou dar uma visão geral sobre isso, tá? Bom, agora eu vou falar sobre as panelas e os utensílios de cozinha. De novo, a gente vai voltar sempre para o planejamento. Eu vou sozinho, eu vou com um grupo maior, o que eu vou cozinhar, tudo isso é importante para a gente definir o que a gente vai levar. Então vou mostrar para vocês algumas das coisas que eu tenho por aqui. Primeiro, por exemplo, se eu vou sozinho, eu posso usar uma panela menor, né? Esse aqui na realidade é um conjunto que já vem com a panela, com a tigela dentro, enfim, com tudo que eu preciso, basicamente. Então eu tenho já uma caneca rígida aqui dentro. Aqui por acaso está o meu sisteminha com sal e pimenta, mas tem a caneca aqui dentro, eu tenho a tigela aqui dentro, né? Então, ou seja, eu tenho tudo aqui pronto para uma pessoa. Eu, na prática, quando eu vou mais minimalista, eu for usar essa panela daqui, eu vou usar a panela, a tigela, eventualmente. Eu poderia até usar a própria panela como local de comer, né? Dependendo, de novo, da comida. Mas posso levar a tigela aqui dentro, posso levar a espiriteira aqui dentro, o meu kit de cozinha todo de limpeza e azeite e outros itens, sal, pimenta, como isso aqui. Isso tudo caberia dentro dessa panela, só que eu não levaria essa tigela, vou levar essa caneca, vou levar uma caneca que é colapsável, que vai caber melhor aqui dentro. Ou nem vou levar isso, que eu vou usar a própria tigela para usar para beber, né? Beber, sei lá, se eu for fazer um chocolate quente, um chá, alguma coisa. Então, assim, eu tenho que pensar primeiro em para onde eu vou, que comida que eu vou levar, se eu vou sozinho ou não. Então, essa aqui é uma possibilidade que a gente tem para uma pessoa, né? Um sisteminha para uma pessoa apenas. Dá para duas pessoas? Dá, claro, mas vai depender do que você vai levar também para comer. Então, isso aqui é uma ideia. Na mesma linha de panelas que são rígidas, assim, essa aqui são de alumínio, alumínio anodizado, a gente tem um conjunto maior. E aí é aquele entendimento. Eu vou sozinho ou com mais uma pessoa, ou não, eu vou num grupo maior. Então, se eu for num grupo maior, é melhor que eu leve uma panela maior, ou um conjunto como esse, que a gente tem várias coisas aqui dentro. Eu tenho a minha frigideira aqui, se eu gosto de fazer um ovo frito, por exemplo, ou um ovo mexido, um omelete, alguma coisa, até uma tapioca, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de coisas que a gente pode levar para fazer para café da manhã ou para jantar. Então, uma opção que eu tenho aqui é levar esse conjunto, que eu tenho uma frigideira. Obviamente você vai montando ao longo do tempo esse conjunto todo, né? Mas eu tenho a frigideira, aqui dentro eu tenho uma panela, essa panela aqui tem 2,3 ou 2,7 litros ou 3,7, acho que são 3,7 litros, ou seja, é um volume grande para mais pessoas, né? Então imagina, fazer um macarrão nessa panela cabe muito mais, fazer um nessa aqui cabe muito menos. Então a ideia desse conceito do estar em grupo, né? A gente tem que pensar nisso. Esse kit especificamente vem com duas panelas e aqui dentro vem com um conjuntinho para 4 pessoas. Vem com 4 tigelas e 4 panelas e 4 canecas. Então você vê que tem uma porção de coisa aqui dentro, né, as tigelas aqui todas, 4 tigelas, 4 canecas, tudo aqui dentro. Então qual é a ideia? Se eu vou em grupo e posso levar isso tudo organizado dessa maneira, né? Ou seja, um conjunto completo com todo o equipamento de cozinha para essas 4 pessoas. Agora, é claro, esse equipamento aqui eu estou considerando uma frigideira, 2 panelas. Eu preciso disso tudo? Não sei, depende do quão confortável eu quero estar na hora da minha alimentação. Obviamente, quanto mais confortável eu estiver na hora da minha alimentação, nessa minha satisfação ao comer, mais peso eu vou carregar, maior vai ser minha mochila. Então, nada é de graça. A gente tem que ter sempre esse equilíbrio de, ok, vou levar mais coisa, vai ser melhor na hora de comer, mas eu vou, enfim, gastar mais energia para transportar isso tudo. Mas é uma possibilidade. Dependendo do que você queira fazer, é bem interessante, né? Então, aqui um outro sisteminha com as panelas. Falando até em coisas para um grupo maior ou coisas mais confortáveis, vamos falar assim, né, para alimentação, aqui, por exemplo, é uma coisa interessante, que é uma caixinha para transportar ovos, né? Esse aqui cabem 12 ovos
essa embalagem aqui que é rígida. Então, enfim, se você gosta de fazer um omelete, fazer de manhã ou até um jantar, é uma opção de você levar. Vai levar mais peso, mais volume, mas se isso te dá prazer, por que não, né? Isso é bem interessante de levar. Mas voltando para as panelas aqui, eu mostrei dois modelos de panela, dois tipos de panela que são para individual ou grupo, mas que tem uma configuração de serem, ou enfim, um modelo, o formato delas é rígida, são panelas rígidas. Por que eu falo em panelas rígidas? Porque hoje existe disponível as panelas que são colapsáveis, como isso aqui. Esse aqui é um conjunto para duas pessoas, com uma panela de 2,8 litros, uma frigideira, duas tigelas e duas canecas, por isso que é um conjunto para duas pessoas. Isso está aqui nessa espessura, ou seja, é muito mais fácil você colocar na mochila do que uma panela grande, né? Então vamos olhar aqui rapidamente. Então eu tenho a frigideira aqui. Então a frigideira tem aqui essas alcinhas aqui para eu apoiar e segurar e eventualmente, né, apoiar no meu fogareiro para fazer o que eu quiser fazer, né, minha tapioca e etc. Aqui dentro eu tenho duas tigelas, como eu falei, e duas canecas. São colapsáveis, né? O que é colapsável? É esse sistema aqui que você consegue, enfim, colapsar, ou seja, você vai diminuir de tamanho. Elas são de silicone de grau alimentar, ou seja, não tem risco nenhum à saúde. E no caso específico, essas aqui têm a base rígida, que você pode usar para como se fosse uma tábua de cortar alimentos. Então é bem interessante também que tem essa função dupla, caso você vá levar, sei lá, legumes, cebola, alguma coisa para fazer. Uma dica importante também, ou interessante, é o seguinte, esses legumes que eu falei, dependendo do que for, você pode levar tudo cortado de casa. Então quando a gente fala de planejamento, a gente tem um planejamento prévio também para o que eu posso levar pronto ou semi-pronto. Pronto no sentido de facilitar a minha vida, não já cozido, mas tudo já cortado, tudo organizado e separado em saquinhos, tipo aqueles saquinhos ziplock, etc., para facilitar a sua vida. Mas aqui a gente tem a tigela e a gente tem a caneca, tá? Então são duas canecas, duas tigelas num kit desse compacto, tá? Que é uma possibilidade, e a panela de 2,8 litros. E aí a gente também, de novo, tem que pensar no tipo de fogareiro que eu vou utilizar, porque isso aqui é silicone, se vai fogo direto aqui, vai estragar. Aqui na panela sempre tem uma margem de segurança da onde o fogo pode atingir. Então fogareiros que são com a boca mais larga, tipo aquele fogareiro de expedição que eu estava mostrando, aqueles não servem para esse tipo de panela. Ou, não é que não sirva, que você tem que ter um cuidado muito maior. Porque como ele tem já uma boca maior e a chama vai ser maior, se você deixar a chama abraçar aqui a panela, ou seja, atingir o silicone, você vai estragar a panela. Então é muito melhor você usar um fogareiro de chama mais direcionada aqui, mais para o meio da panela aqui, menos para as bordas. Tá? Então aí você tem esse esqueminha da panela, ela vem com o escorredor de macarrão integrado e etc, né, que é bem interessante e facilita bastante a vida. Vou botar aqui de lado a panela. Na mesma linha dessa de colapsáveis, a gente tem aqui a opção de uma chaleira, por exemplo, também fica pequenininha. Aqui na realidade cabe a chaleira e cabem duas canecas ou uma caneca e um coador de café para os fãs de café. Isso aqui é um coador de café colapsável, né, que hoje cada vez mais o pessoal está gostando de café na montanha. Então, para fazer um cafezinho, ele já vem com o filtro integrado aqui dentro, né, um filtro metálico, e aí você pode fazer o café na montanha. Então você leva o seu kit de café, que vai ser a chaleira e a caneca e o coador de café aqui, tudo junto. Mas serve só para fazer café ou fazer chá essa chaleira? Não. Tem muita gente que ou vai só cozinhar o macarrão aqui dentro, vai levar miojo, ou vai só aquecer a água para fazer uma comida liofilizada, né, para hidratar a comida liofilizada, então eventualmente pode levar uma chaleira. Essa chaleira aqui tem 1,3 litros, então é uma capacidade para um número de duas pessoas de repente. De novo, vou fazer uma atividade em grupo, talvez não seja o mais indicado. Né? Essa panela aqui existe de 2,8, tem a de 1,4 que seria para uma pessoa, mas tem a de 4 litros, que é bem maior e vai servir para grupo também. Então se eu vou com um grupo, que era uma panela colapsável, eu pego uma grande. Se eu vou com duas pessoas, pego uma intermediária. Se eu vou sozinho, pego uma menor ou até uma chaleira. Tá? Então a gente tem essas variações todas aí dessa linha de itens colapsáveis que estão disponíveis no mercado.
tá? Vou botar aqui. Eu falei desses pratos que são os pratos colapsáveis, pratos e tigelas colapsáveis. A gente viu aqueles que são rígidos ali dentro. Agora tem esses outros que também são rígidos. Tem esse aqui, por exemplo, que vem com uma tampa para, enfim, você ou manter a comida quente. É muito legal para comida liofilizada. Você bota aqui dentro, tampa, bota água quente, tampa, vai preservar o calor, vai hidratar, depois você tira e come, né? Então é uma possibilidade. Deixa eu abrir a tampa. Aqui, nesse caso, eu levo o meu kit de talher dentro da panela, mas não levo o copo ou a tigela ou a caneca compatível ou da mesma linha dessa aqui. Eu prefiro levar uma colapsável porque eu consigo colocar tudo aqui dentro. Então eu consigo levar aqui a minha tigela, a minha caneca, o meu kit de talher e, eventualmente, eu coloco coisas menores aqui, como o meu kit de limpeza de panelas e pratos, etc., né, que é um vidrinho de detergente biodegradável, uma bucha pequenininha e um paninho. Então eu posso organizar as coisas aqui dentro também, né, no caso desse modelo. Uma outra coisa que eu uso bastante e é bem legal, até assim, porque principalmente quando eu vou acampar com a minha esposa e com o meu filho, a gente leva muito mais comida, muito mais coisa, a mochila vai muito mais pesada. Então, ovo é uma das coisas que a gente leva, por isso que a gente tem esse item aqui, e a gente acaba levando também, por exemplo, manteiga, para poder fazer o ovo, para fazer até enfim, dar uma graça maior lá na nossa refeição ali, né? Então, uma das coisas que eu faço é levar numa dessas canecas a manteiga aqui dentro. Corto uns pedaços de manteiga, coloco aqui dentro, porque esse modelo aqui ele vem com uma tampa. Tem até um anel de vedação que saiu agora, mas ele é só encaixar. E aí quando você encaixa e fecha, ele veda. Quando está com o anel de vedação, ele veda bem. Então não sai ar, nem não entra água, não sai, mesmo que a manteiga derreta aqui dentro, não vai sair. Então ele fica vedado. Eu diminuo um pouco o tamanho dele, né, para ficar mais, enfim, mais fácil de transportar dentro da mochila e não preciso de tanta manteiga assim, mas eu levo e depois de usar ele está colapsável, fica pequenininho, né? Então isso aqui é bem interessante. Depois eu arrumo isso aqui. E tem o maior também, se eu quiser levar alguma coisa já meio pré-pronta aqui dentro, eu tenho esse grande que eu também consigo colocar as coisas e vedar. Então ele vai ficar vedado aqui dentro, não vai escapar nada, pronto, está resolvido. Então são apenas acessórios. E aí assim, é claro, eu estou mostrando esses aqui, mas de novo, quando eu vou ainda mais com criança, ou um número maior de gente, a gente acaba levando muitos saquinhos com tudo já organizado, né? Então eu vou levar sei lá, granola, leite em pó, tudo organizado em saquinhos para ficar mais fácil, até mais compacto e mais fácil de trazer depois de volta, porque, né, leva o saquinho para reutilizar, mas ele é muito mais compacto e fica fácil da gente transportar. Mas, enfim, mais um item. Na parte de talher, aí tem várias opções. Eu gosto, quando estou sozinho, eu gosto muito do spork. Isso aqui é uma colher com garfo e tem uma faca integrada. De novo, o que eu vou comer? O que eu vou levar de alimentação? Se eu for levar a comida liofilizada ou algo que eu não precise cortar, né? Tipo, a comida liofilizada tem estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, com arroz, purê de batata, etc. Se é estrogonofe, já são todos pedacinhos pequenos, eu não preciso da faca. Isso aqui eu vou acabar usando muito mais para passar uma manteiga ou usar um polenguinho, sei lá, no pão. Mas isso aqui já é suficiente para tudo, ou seja, eu posso ir mais minimalista. Ou posso levar um kit de talher tradicionais, né? Tradicional, uma colher, garfo e faca. Esse aqui é de policarbonato, né? De plástico, um plástico super resistente. E tem os de alumínio também. Existem ainda os mais técnicos, ainda de titânio, que são mais leves, um pouco mais leves e bem mais caros, né? Mas esses de alumínio aqui já dão super conta do recado. Tem uma espátula, principalmente para o ovo, tapioca, etc. Uma espátula pequenininha também, que cabe dentro do meu equipamento. E tem uma colher comprida. Essa colher comprida, de novo, vem ali o planejamento. O que eu vou levar? Eu vou levar só comida liofilizada, eu vou levar um macarrão, eu vou levar alguma coisa que eu vá usar, por exemplo, aqui o meu jet cook. Então essa colher comprida, ela tem a função justamente de você conseguir colocar aqui dentro para ou mexer ou comer daqui de dentro mesmo, entendeu? Então ela é comprida para você não encostar a mão na panela e etc. Se você leva a embalagem de Liofoods, por exemplo, de comida liofilizada, aquela embalagem aluminizada,
Se é o item que não é refeição, é o item único, por exemplo, como, sei lá, um risoto, muita gente não vai usar o prato, né? Vai botar água quente direto dentro da embalagem. Então também é uma possibilidade de você usar para comer de dentro da embalagem. Facilita bastante a vida, tá? Então, o que mais de equipamento? Sim, uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte, pegar aqui o Spark. Olha só o que eu tinha falado antes. Se eu pegar isso aqui para utilizar com um panelão desse aqui, é muito mais instável, né? Eu vou ter que ficar praticamente segurando aqui para não ter perigo de virar, do que se eu utilizar um desse aqui, que a base é muito maior, mais estável. Olha só, a base é do tamanho da própria panela, do diâmetro da panela. Então, olha só, é muito mais estável, muito mais seguro. Então, de novo, eu tenho que organizar o equipamento para que eles sejam compatíveis entre si. Isso é bem importante. Vamos lá, para finalizar, eu tenho o meu kit de limpeza disso aqui tudo. Tá aqui dentro arrumadinho. Se vai numa mochila cargueira e etc, eu levo assim, senão eu posso desmontar e colocar dentro de alguma outra coisa, mas basicamente é um frasco aqui de um detergente biodegradável, eu tenho uma bucha aqui para limpeza, aquela bucha vegetal, e um Perfex para limpar, secar e etc, o resto das coisas. Então tenho aqui organizado, e tenho também aqui o meu kit geral com várias coisas. Então aqui dentro eu tenho um kit com sal e pimenta, eu tenho agave ou mel para adoçar alguma coisa no café da manhã e etc. Tenho azeite aqui dentro, o isqueiro, tem também aqui um iniciador de fogo, um fire starter, e tenho as cartelinhas de clorim. O clorim, eu vou falar na outra palestra que eu vou fazer, que é sobre purificação de água, é um item que eu uso bastante, e eu não levo só aqui, eu levo ele nesse kit, mas levo também dentro do kit de primeiros socorros, e levo também um num local mais fácil, mais à mão, para poder usar durante a caminhada. Não precisa abrir o meu kit de cozinha ou abrir o meu kit de primeiros socorros para tirar o clorim para poder purificar a água, né? Eu levo um pouquinho de papel toalha aqui também para alguma situação que eu precise. Bom, acho que falei de tudo aqui. Acho que sim. Bom, então, de novo, é uma visão geral aqui de equipamentos de cozinha. Já falamos do fogareiro e agora da parte de panelas, pratos, etc. De novo, eu gosto sempre de frisar, tudo vai em função do planejamento. Então, não é sair comprando equipamento ou escolhendo, tem que, de fato, fazer com que eles sejam compatíveis entre si. Se eu vou com um grupo grande, eu preciso de um fogareiro maior e eu vou precisar de uma panela maior. Não vou fazer um fogareiro pequeno com uma panela grande que não vai me trazer problemas, entendeu? Então isso tem que sempre ser muito consciente disso e, como eu sempre falo, fazer a escolha da forma adequada. A ideia dessas informações todas é que você tenha uma noção do que existe por aí. E aqui, de novo, eu estou falando de alguns modelos e algumas marcas, mas o que tem aí no mercado são vários outros modelos e outras marcas, mas vale sempre olhar, entender, pensar para que serve, pensar no seu uso para, assim, aí de fato ir para o meio do mato, ok? Bom, agora a gente vai falar rapidamente sobre algumas coisas sobre alimentação. Vai ter uma palestra com a Cris Rodrigues sobre nutrição e ela vai focar na parte de nutrição. Eu vou apenas dar algumas ideias sobre o que eu levo, na verdade, ou o que alguns amigos levam, né, para comer enquanto estamos fazendo um trekking. Bom, agora vamos falar da parte final, que é a parte de comida, propriamente dito. Aí a gente tem inúmeras possibilidades. Aqui eu vou mostrar apenas alguns exemplos, algumas coisas que, enfim, podem dar algumas ideias para você, mas cada um vai cozinhar o que gosta ou o quer levar mais ou menos peso e etc. Então, assim, de uma forma geral, quem vai mais minimalista, quem quer levar menos peso, acaba não levando, não é que não leve tanta comida, mas não leva tanta variedade ou tipos de comida, né? E, por outro lado, você tem a possibilidade de acabar levando mais peso e ter uma alimentação um pouco mais rica e mais variada. Quando a gente fala de refeições, a gente basicamente vai falar de café da manhã, almoço e jantar, né? O almoço, na realidade, pode ser um sanduíche ou alguma coisa que você faça na trilha. De uma forma geral, você não vai fazer uma comida quente, né? Geralmente o jantar vai ser a comida quente e o café da manhã é eventualmente quente também, um chocolate quente ou alguma coisa nesse sentido. E os lanches de trilha, que aí você vai comendo ao longo do tempo.
Falando de café da manhã, de novo, vai depender muito do que você quer levar. Se a gente vai para o lado mais simples, vou levar basicamente aveia, granola, já misturado geralmente com o leite em pó, um leite de soja em pó, para você simplesmente hidratar aquilo ali, botar água quente e comer alguma coisa quente pela manhã. Vale um chocolate quente, de repente, também, né? Você já levar misturado, né, o leite com o leite em pó com o chocolate em pó. Então tudo isso facilita a vida, você já porcionar e organizar isso para que na hora de preparar o café da manhã fique mais fácil. Aqui apenas como um exemplo, esse aqui na realidade é porque eu tive nos Estados Unidos recentemente com o Kiko, quer dizer, já tem um tempinho, mas a gente trouxe, eu acabo nem usando porque eu estou usando muito nos workshops para mostrar, mas basicamente são aqueles saquinhos já prontos, com a mistura pronta de aveia e etc, né, e o chocolate quente. Então isso fica muito fácil da gente, enfim, já tem a porção pronta, né? Já tem a porção definida, você pode usar uma, duas porções, etc. O chocolate quente, mesma coisa. Na prática, no dia a dia mesmo, ou seja, quando eu não estou com esses itens já prontos, que isso eu comprei fora, eu faço as próprias misturas e já coloco separado em saquinhos que ficam mais fáceis. Sempre saquinhos que eu possa reutilizar, né? Depois chega em casa, lava e deixa secar e usa de novo. Então aqui é apenas uma opção de café da manhã, mas do modo mais simples. Como eu falei, levando mais coisa, dá para fazer, enfim, café da manhã mais requintado. Uma possibilidade, por exemplo, é tapioca. Levar tapioca, levar queijo, alguma coisa para complementar, para fazer uma tapioca no café da manhã. Ovo também, né? Como eu falei, principalmente quando eu vou com a minha esposa e com meu filho, a gente leva aquela caixinha com os ovos e vai fazer um belo de um ovo mexido. A própria frigideira a gente pode fazer pão torrado, né? Fazer a torrada lá. Levar pão árabe, ou até o pão normal mesmo, mas o pão árabe é bom que já vem amassado, né? Já vem fininho, então você não se preocupa com amassar um pão de forma normal. Mas tapioca é uma coisa legal para café da manhã e até para jantar também. Se você quiser fazer uma tapioca no jantar, também é interessante. Toda essa parte de queijos mais duros, de frios, como salame, etc., tudo isso também é bem interessante porque é fácil de preservar, ou seja, durante os dias de caminhada não vai estragar com facilidade. Você pode usar no café da manhã, no jantar e até também no lanche de trilha, né? Tudo isso você pode, enfim, e até no almoço, né? O lanche de trilha é o mais reforçado, que seria o almoço. Enfim, são possibilidades. E falando de lanche de trilha mais reforçado, ou seja, o almoço, eu também gosto de levar, por exemplo, polenguinho ou o queijo. Aqui eu estou com o exemplo do polenguinho, né? Mas os próprios queijos mais duros, né, são legais. E, de novo, separa o que é café da manhã do que é lanche de trilha, porque aí você fica mais fácil de organizar na mochila e de pegar o item correto para a refeição que você vai fazer. Então aqui estou dando o exemplo do polenguinho. Também aqui tem o patê de atum, ou atum. Eu prefiro levar assim do que levar em lata, né, porque a lata é mais volumoso, mais pesado para transportar de volta, até porque você não pode deixar nada, você vai levar tudo de volta. Enfim, isso aqui é interessante também para o jantar. Eventualmente você vai fazer aqui, por exemplo, estou botando aqui cuscuz marroquino, você pode botar um pouco de atum, é uma opção. Eu gosto de usar isso aqui durante a caminhada e eventualmente eu não vou consumir tudo. Então eu sempre boto já um pedaço de silver tape atrás, porque aí eu enrolo e prendo com silver tape para já ter onde guardar e não vazar, né? Então uma opção é isso aqui. E esses pães, como eu disse, ou pão árabe ou esse tipo de pão folha aqui, que é fininho, é gostoso também. Então isso aqui também é interessante para lanches de uma forma geral. Ainda como lanche de trilha, fora amendoins, castanhas, etc., quando você quiser dar um up na caloria também, na quantidade de calorias, chocolate também é algo que você pode utilizar, né? Claro que o chocolate no calorão vai derreter um pouco, mas o chocolate também é sempre uma opção para você levar. Além de chocolate, legal também, eu gosto de levar as barras de proteína, são sempre bem-vindas, e aí a Cris Rodrigues, nutricionista, vai falar um pouco sobre isso, e também, eventualmente, um gel de carboidrato. É muito mais comum o pessoal que faz corrida em montanha usar do que quem faz trekking, mas também é uma coisa a se pensar em utilizar naquele momento em que você está mais carente de uma energia. Então, aqui alguns exemplos. Eu, como desidrato bastante, eu subo, transpiro bastante, eu gosto de levar sempre os repositores de eletrólitos, né? Eu gosto sempre de
levar em pó, na verdade. Esse aqui faz meio litro. Na realidade eu coloco sempre, eu tenho um reservatório de água, o sistema de hidratação dentro da mochila e uma garrafa para eu usar o repositor de eletrólitos. A garrafa vai no bolso lateral da mochila. Bom, falando de jantar ou da refeição quente, né? Várias opções. Aqui eu tenho Liofoods já separado. Aqui na realidade tem comida para ou 2 dias 2 pessoas ou 4 dias 1 pessoa, né? Nesse pedacinho aqui só. Tem arroz, o purê de batata e o estrogonofe de carne e o estrogonofe de frango, tudo aqui dentro. O que eu faço? Eu não levo dentro da embalagem da Liofoods, né? Aqui inclusive está a embalagem da refeição de estrogonofe. Eu tiro daqui apenas para facilitar, né? Eu organizo aqui, vai ter menos espaço, menos coisa para trazer de volta, né? Aqui eu coloco todos os saquinhos organizados dentro de um grandão, então fica mais fácil. Esse outro aqui, por exemplo, não daria para tirar. Esse aqui, por exemplo, é só o yakisoba. O yakisoba, assim como o risoto e algumas outras refeições da Liofoods, eles não colocam em subembalagens dentro, só nas refeições que são separadas. E aqui vem aquela ideia que eu tinha falado antes. Essa embalagem é de alumínio, então ela vai, enfim, você pode jogar água dentro que nada vai acontecer, ou seja, não vai desmanchar a embalagem. Então uma opção é, se você vai levar só comida desse tipo, você só cortar, joga a água aqui dentro, espera absorver, hidratar e você come direto aqui de dentro. Com aquela colher comprida facilita a vida. Então uma opção também é isso aqui, Liofoods. E outras coisas mais. Eu gosto muito de cuscuz marroquino, mas nessa linha de itens que são fáceis de fazer, é só hidratar basicamente, você tem purê de batata pronto assim também para venda no mercado aí convencional. Como é que chama? O de milho, né? Esqueci o nome agora, deu branco, mas enfim, aquele de milho para você fazer uma polenta, né? E também funciona muito bem porque é só hidratar, né? Água quente ali, você hidrata e faz aquele quase um mingau, né? Faz a polenta molinha, gostosa. E aí, queijo ralado você pode colocar, pode levar atum para colocar ou qualquer outra coisa que você goste para trazer a parte de proteína, né? Para dentro da refeição, né? E aí, como eu disse, quer criar mais, né? Tem gente que faz miséria na cozinha ao ar livre, né? Então depende de cada um realmente. Eu diria que aí esse campo é vasto e praticamente ilimitado, né? Pão, eu também às vezes faço pão, tem uma receita que eu levo já tudo misturado, pão de frigideira, né? Então em vez de levar o pão pronto eventualmente, eu já levo o saquinho com as misturas, farinha e etc, tudo lá dentro, azeite que é preciso geralmente para fazer também, para dar liga lá na massa, a água vai estar disponível de qualquer forma, então você faz a massa ali na hora e faz o pão na frigideira, também é uma opção. Então, ou seja, assim, as opções são inúmeras. Numa próxima oportunidade a gente vai trazer várias receitas para vocês ficarem aí com água na boca, ok? Bom, então a ideia dessa palestra era isso, dar uma visão geral aí da parte de fogareiros e combustíveis, um pouco sobre panelas e acessórios e um pouquinho de comida, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima palestra, daqui a pouco tem outra comigo. Um abraço!